Se você é do time do hashtag meu filho não volta e quer saber quais as consequências dessa atitude, fica com a gente que hoje eu vou receber um advogado para tirar todas as suas dúvidas. Bem-vindos ao Desvendando, canal para quem acredita na educação como meio de transformação. Esse aqui é o Elton Fezan do canal Universo Fezânico, um super advogado e também meu maridão, e está aqui hoje para ajudar a gente a tirar várias dúvidas com relação ao retorno. Vários pais estão tendo medos e anseios com relação ao retorno escolar após a pandemia. Bom, após a pandemia não, porque a pandemia ainda está aqui, na verdade. Então, é em meio à pandemia. E uma grande dúvida que as pessoas estão tendo é: eu posso tirar o meu filho da escola e só matricular em 2021? Pois é. Bom, legal estar aqui no Desvendando, é um prazer, né? Obrigado pelo convite, eu só atravessei a rua do Universo Fezânico e vim aqui. Mas assim, realmente as pessoas estão com muitas dúvidas. Será que eu posso tirar o meu filho da escola? Bom, primeiramente, não existe nenhuma base legal para você tirar seu filho da escola. Uma coisa é você transferir o seu filho de escola. Agora, tirar o filho da escola, não existe base legal para isto. O que ocorre agora neste momento é que, na prática, não faz muita diferença você tirar ou não tirar o filho de uma escola se ela for pública. Se ela for uma escola particular, e você pode transferir para a escola pública, para você não ter esse gasto, se for o caso, se você acha que não está compensando. Agora, tirar, deixar ele matriculado em local nenhum, isso você não pode fazer. Não existe base legal para isso. E aí a gente até se questiona o para quê, né? Por quê? Aí o que eu te pergunto então, doutor, se por um acaso eu não quiser mandar o meu filho para a escola nesses dias, voltou às aulas e eu decidi que eu não quero mandar porque o risco está aí, está presente. E eu tenho medo de que ele se relacione mais proximamente, que o professor não consiga dar conta. São vários medos, vários questionamentos que estão aí no ar. Eu posso não mandar mesmo tendo um decreto, uma normativa dizendo que é para mandar? Vamos lá. Então, primeiramente, eu duvido muito que essa normativa dos estados não vão deixar nenhuma brecha para que o pai que queira manter o filho em casa, nesse momento, né, em aula telepresencial, não tenha essa opção. Eu duvido que nos decretos não haja essa. Alguns disseram que colocariam de forma que era obrigatório, mas o que nós temos visto é que muitos governadores têm recuado dessa posição, porque muitos pais já declararam que não vão mandar, tá? Então, duvido que que haja decretos onde o pai não tenha essa opção. Se houver esse decreto, o pai pode sim manter o filho em casa porque ele tem uma justa causa. Existe um risco real de contaminação, porque eles estão falando em volta às aulas, mas não há uma vacina, não há um remédio, não há um tratamento, nada mudou. A verdade é que não é por motivos educacionais. Certo. Com toda essa turbulência em relação a isso, alguns pais optaram por um sistema de ensino que já acontece, já existe há bastante tempo, que é chamado de homeschool. O homeschool nada mais é do que o ensino em casa. O pai ensina o seu próprio filho com a metodologia dele, a didática dele, e aí tem todo um sistema, uma rede, né, para ajudar essas famílias a ensinarem seus filhos em casa. O homeschool, ele é legalizado no Brasil? Muito boa pergunta. Então vamos falar de forma categórica, porque existem muito material na internet, muitos vídeos, né? Eu não sei qual vai ser, eu espero que o alcance desse vídeo seja grande,
mas eu não sei qual é, então vamos falar pelo menos para que as pessoas tenham uma resposta legal e real, definitiva. Eu estou afirmando categoricamente, não existe base legal para o ensino domiciliar no Brasil. Não existe base legal. Eu já vi pessoas falando com base no Pacto de São José da Costa Rica, ou Declaração de Direitos Humanos. Eu já vi também as pessoas falarem da Constituição, porque na Constituição nós temos lá que a educação, né, é dever do Estado e da família. Eu já vi algumas pessoas falando que, olha, é do Estado e é da família também. Não, não é. Esse rol, quando ele diz que é do Estado e da família, ele está dizendo que é prioritariamente do Estado e da família. É nesta ordem mesmo. Mesmo porque você não pode ler o artigo isoladamente. O artigo, ele está dentro de um contexto legal, de um arcabouço legal. Então não é só a Constituição, é a Constituição, o ECA, Código Civil, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, todas as leis, as leis orgânicas dos municípios, todas as constituições estaduais. E quando você pega todo esse arcabouço legal, tudo que é montado para a educação é voltado para o Estado. A obrigação da educação é do Estado, a obrigação do ensino básico é do Estado, a obrigação de você dar a educação básica para ela ser ampla e gratuita é do Estado. O Estado responde, o Estado, quando eu digo o Estado enquanto governo, né? Municipal, federal, municipal, estadual e federal. Então o governo, o Estado brasileiro, ele é responsável por essa educação. E ele responde pela deficiência desta educação. Tanto que você tem milhares e milhares de ações de pessoas exigindo vagas em creche. Porque é obrigação do Estado. As leis de diretriz básica, a lei de diretriz básica da educação é do Estado. Você tem ali a regulamentação da profissão pedagógica, que o Estado que dá. As pessoas estudam a ciência de ensinar, a metodologia, e tudo isso é regulamentado pelo Estado. Não pode a pessoa simplesmente dizer que da cabeça dela ela acha que ela vai ensinar melhor todas as normas. Você cria todo um sistema normativo, todo um sistema de educação, toda uma discussão, e a pessoa diz que, não vou seguir, vou ensinar na minha casa porque eu acho melhor. E ali corre o risco dela não seguir a lei de diretrizes básicas, né, a LDB, segue várias perdas que o Estado impôs e que essa pessoa não consegue garantir que ela vai cumprir. A gente tem aí já uma expectativa que o homeschool, ele já estima-se que uma média de 15 mil crianças já são atendidas no sistema de homeschool, mesmo ele sendo ilegal. E a gente tem uma expectativa de que essas crianças realmente tenham tido um alto desempenho nesse ensino em casa. Até porque, apesar de ser obrigação do Estado esse ensino, infelizmente, e me dói muito dizer isso como educadora, o Estado ele não supre da forma adequada, tanto que a gente tem de 10 adolescentes que chegam no ensino médio, 4 não concluem. É um índice muito grande. Essa brecha, quando a pessoa entra em homeschool, não é que é legal, não existe uma legalidade. Ocorre que ela está se aproveitando desta brecha que é uma deficiência do Estado. E aí existem brechas da lei, existem defesas possíveis para que a pessoa justifique esta decisão. E aí eu te pergunto, se eu decidir a partir de hoje que os meus filhos, que os nossos filhos não vão para a escola, que a gente vai aderir ao homeschool, quais são as consequências legais que eu posso ter que enfrentar
O que pode acontecer com os meus filhos? Que respaldo eu posso ter? Bom, vamos lá. Como a gente disse, não existe base legal. Certo. Porém, existem brechas na lei que permitem que a pessoa consiga adotar esse sistema. Uma delas é que você pode validar o diploma, você conseguiu o diploma de primeiro e segundo grau, prestando uma prova, né, que é a prova do MEC, é isso, né? Isso. Você presta essa prova e você consegue se habilitar para poder prestar o vestibular. Então você valida o seu conhecimento. A partir do momento que você tem o conhecimento, você consegue se habilitar, você consegue driblar a lei, né, a obrigatoriedade, e lá na frente você prestar essa prova e se habilitar. É com esta brecha que as pessoas estão educando em casa. Certo, mas se alguém me denunciar, sim. Denunciou que meus filhos não estão indo para a escola. Então, esta brecha, ela resolve o problema educacional, o problema de diploma. Certo. Ela está resolvendo um problema de diploma, mas ela não resolve o problema da obrigatoriedade de matrícula. E a obrigatoriedade de matrícula, ela é prevista constitucionalmente no ECA. Então você tem que ter um filho matriculado. O que ocorre? São duas acusações ali. Você pode ter um abandono de conhecimento, o abandono educacional. Você tem ali um abandono intelectual. Você não tem a pessoa, você não está deixando o seu filho ter acesso à educação que o Estado fornece. Bom, para isso tem defesa? Tem defesa. Você vai ter que comprovar que você realmente seguiu todas aquelas normas do Estado, que ele teve um bom aproveitamento, que ele seguia um padrão e uma rotina de educação, que ele teve acesso a tudo aquilo que a LDB prevê, a pluralidade de ideias, a pluralidade de pessoas, a todo o conhecimento científico, né? Porque eu posso, inclusive, depois fazer um conteúdo no canal jurídico só discutindo essa questão, até para que não ficar tão longo. Mas é necessário que você tenha essa prova de que você deu acesso ao educando, à criança e o adolescente, a todos os conteúdos previstos na LDB, para você conseguir comprovar que não houve o abandono intelectual. Essa é uma defesa. A outra questão, que mesmo com esta defesa, ainda, como não existe norma regulamentando isso, você pode ter uma condenação, que é uma multa, ou obrigar você a matricular seu filho numa escola. Por quê? As pessoas muitas vezes falam assim, mas eu estou fornecendo uma educação melhor e tudo mais. Só que ela está tirando a realidade geral pela realidade dela. Você está fornecendo uma educação melhor para o seu filho que você tem condições. Às vezes, inclusive, os pais podem ser professores. Eles têm acesso a toda a tecnologia educacional que foi desenvolvida por décadas. Então ele consegue enxergar o que é necessário, ele tem essa plenitude, mas essa não é a realidade de todo mundo. E muitos pais acham que o conhecimento que o Estado está exigindo é aquele conhecimento de português, matemática, geografia. Só que o que está na lei não é esse conteúdo técnico apenas. Existe um conteúdo técnico, mas existe um conteúdo social. E a preocupação do Estado com o homeschool é exatamente se esse conteúdo social está sendo fornecido. Se essa pessoa está tendo acesso à pluralidade de ideias, à cidadania, se essa pessoa está tendo acesso ao conhecimento do que é Estado, do que é democracia, do que é o Estado brasileiro, da história do Brasil e da maneira que o Estado quer que isto seja fornecido. Porque não adianta, por exemplo, o pai fornecer uma educação de excelência em todas as áreas técnicas, mas ele criar um cidadão antidemocrático. Porque para o Estado, e é por isso que o ensino ele é obrigatório, para que o Estado possa garantir que você está formando um cidadão
dentro dos parâmetros sociais daquele governo, daquele Estado democrático. É bem interessante isso. Ou seja, na verdade, ele quer uniformizar esse acesso. Mas aí eu tenho uma outra pergunta. Tem um projeto que está em votação. Enquanto esse projeto está em votação, os pais que estão hoje em casa com os filhos, em sistemas de pandemia, e quiserem aderir ao homeschool, eu já até vi que quem está num sistema de homeschool hoje está tendo um momento de respiro, né? De conselho tutelar, Tá todo mundo em casa, não tem o que você denunciar. Sim. Mas o pai que entrou agora, que está em casa, não quer mandar o filho para a escola e decidiu, olha, gostei de estar ali ensinando meu filho, a partir de hoje eu que quero ensinar. Com esse projeto em votação, mesmo que ele não tenha votado, não tenha sido votado ainda, não tenha sido totalmente aprovado, que ele já passou por uma parte, foi aprovada a primeira parte, ainda tem mais caminhos aí pela frente. Está sendo discutido. Exatamente, está sendo discutido. Mesmo com isso sendo discutido, não teria uma flexibilização do juiz, por exemplo? Então, o juiz ele não tem essa brecha. Se nós formos ser legalistas, né, e buscar uma interpretação positivista da lei, não existe essa brecha. O juiz ele não pode, de nenhuma maneira, não existe nenhuma brecha legal para o juiz dizer, olha, estou autorizando o pai a educar os filhos em casa. Não existe essa brecha legal. Isto não existe. Se um juiz decidir desta forma, ele está decidindo ideologicamente, ele não está decidindo legalmente. Então não tem brecha legal para isso, tá? Agora, as ações que o MP, o Ministério Público, entrou contra os pais que estão adotando esse ensino, estão todas suspensas. Todas essas ações foram suspensas pelo ministro Barroso do STF. Ele deu uma decisão que ele suspendeu todas as ações, né, que estão correndo contra esses pais. Todas elas estão suspensas. Então, neste momento, não teria como o Ministério Público denunciar um pai, entrar com uma ação, porque elas estão suspensas. Mesmo se ele entrar, essa ação vai ser suspensa, né? E o pai vai ter que se defender. Mas, e eu acredito que ela vai ficar suspensa até o Congresso avançar no tema, até o Congresso conseguir criar uma norma em relação a isso. O que eu acho importante que o Congresso coloque na lei? Ele precisa prever uma fiscalização, como que esse pai vai se apresentar, né? Como que ele precisa, não basta adotar o ensino domiciliar. Eu acredito que o projeto de lei venha no sentido de que documentos esse pai vai apresentar junto à Secretaria de Educação para comprovar como esse ensino domiciliar está sendo dado, como que ele presta conta. Sim. E uma outra questão que, ao meu ver, é extremamente importante é que, independente de ser aprovado ou não, esses pais precisam de um suporte de um pedagogo. Eu acho que isso é extremamente necessário que se coloque no projeto para que tenha um suporte, um acompanhamento de um pedagogo para dar esse ensino domiciliar. Porque a gente tem que lembrar que a pedagogia é uma ciência. E essa ciência foi desenvolvida ao longo de centenas de anos. Nós não podemos simplesmente amassar toda essa tecnologia que foi desenvolvida, jogar no lixo em prol de um achismo. Um pai que diz que eu acho que eu vou conseguir ensinar melhor. Ele precisa de ser acompanhado. Esse pai ele precisa ter um certo conhecimento, eu já falei aqui no canal. Um ensino sem um respaldo, ele pode criar traumas e bloqueios. Então é importante ter um certo conhecimento. Os pais que estão aplicando o homeschool, eu espero que vocês estejam buscando formação e capacitação para que esse ensino seja de forma mais adequada possível. Aí eu tenho uma dúvida.
O pai que opta pelo ensino em homeschool, ele corre o risco de perder a guarda do seu filho? Vamos lá. Nenhum pai que adota o ensino domiciliar tem risco de perder a guarda do filho. Mas veja bem, é o pai que adota ensino domiciliar. Então eu estou pressupondo que essa criança tem uma rotina de ensino, que esse ensino é um ensino pluralista, que esse ensino é um ensino que consegue preservar, porque dentro da educação há ali também o lado da cidadania. Eu estou vendo que esse ensino realmente está sendo dado de forma frequente, né, de forma didática. Se o pai tem todas essas provas, ele adotou a educação domiciliar. Então ele não vai perder a guarda dos filhos porque ele está optando por uma forma diferente de educação, mas não é uma falta grave a ponto de ele perder a guarda, porque não é uma agressão. Embora, se ele tiver uma determinação do juiz para matricular o filho na escola e ele insistir e se tornar reincidente sem cumprir essa decisão, aí ele começa a correr esse risco, porque ele está descumprindo uma ordem judicial e essa ordem judicial ela vem fundamentada, tem que ver caso a caso. E tem que lembrar que ensino domiciliar não é abandono intelectual, porque aí sim ele vai ter o risco de perder a guarda do filho se tiver um abandono intelectual, ou seja, ele não matricula o filho, ele não manda o filho para a escola e também não coloca nada em troca. E aí, na verdade, não se trata de ensino domiciliar, se trata da pessoa que simplesmente evadiu a criança da escola. Certo. Então, para você que decidiu, em meio a toda essa pandemia, fazer o homeschool, primeiro, saiba que ele ainda é ilegal. Está tendo todo um processo de votação para que ele seja aprovado, mas ele ainda é ilegal. Segundo, se você optar por esse método, tenha um advogado ao seu lado Muito importante. durante todo esse processo para poder responder em caso de denúncias. Terceiro, faça um plano de ensino. O que você vai ensinar para o seu filho? Inclusive, o projeto de lei prevê que o pai teria que entregar no início do ano um plano de ensino para a Secretaria Municipal onde o seu filho estudaria. Então, ele teria que cadastrar o filho no MEC, entregar esse plano de ensino e aplicar esse plano de ensino. E aí entra a pessoa ter o cuidado de pedir suporte a um pedagogo. Exatamente. A um profissional de educação para fazer esse plano. Procure um pedagogo, faça uma formação mais aprofundada, tem vários cursos online gratuitos aí que você pode se aprofundar para saber como lidar. Se inscreve no canal, né, que a gente vai dar várias dicas, né? Ativa o sininho, acompanha. Educação continuada, né? Exatamente, é uma educação continuada. Então, saibam que nós não somos contra o homeschool, mas ele é um processo que está sendo aprovado e que a gente precisa ter dedos, cuidados para lidar com ele. O que nós temos, na verdade, não é que nós somos contra, nós até pensamos, inclusive, de implantar para os nossos filhos. A questão é que nós temos ressalvas, né? Algumas coisas têm que ser garantidas. A gente até comenta que não adianta nada a pessoa se encher de técnica, saber vários idiomas, ter todo um conhecimento técnico e ser um péssimo cidadão. Ele tem que ter o contato, o pluralismo cultural, a diversidade é muito importante, né? Mas se vocês quiserem saber mais sobre isso e mais sobre o homeschool e a legalidade dele, como implantar, como fazer, eu vou te indicar um canal ótimo, é o Universo Pesânico.
corre lá, se inscreve, porque semana que vem? Semana que vem. Ó o compromisso, hein? Semana que vem tem vídeo fresquinho sobre homeschool lá no canal do Elton Fezan. Então é isso. Adorei estar aqui. Tchau.